Eu falei com os irmãos há 15 dias atrás que nós íamos compartilhar sobre um salmo que não está no livro dos Salmos. Curiosamente, irmãos, há muitos salmos que não estão no livro dos Salmos, muitos. Então eu disse para os irmãos que não seria obviamente um salmo de Davi, não seria de Asaf, não seria dos filhos de Coré ou de Corá, não seria de Salomão e nem de Moisés. Seria um salmo de Abacuque. Os irmãos que estavam aqui lembram. Eu falei com os irmãos que é a oração de Abacuque em forma de cântico. Então, oração em forma de cântico na escritura é salmo. É o salmo do profeta Abacuque. E eu disse aos irmãos que a partir desse texto nós íamos falar sobre uma oração em dias de grande inquietação. Uma oração em dias de grande inquietação. Essa oração do Abacuque acontece num tempo de grande inquietação para ele, na época dele. Era uma época onde a gente podia observar a decadência moral dentre o povo de Deus, do povo de Judá. A decadência moral, a injustiça social no meio do povo de Deus estava graçando por todos os lados. E também a alienação espiritual do povo. Então a situação era tão triste, né, que foi uma oração em dias de grande inquietação para o coração do profeta Abacuque. Ele fez queixas a Deus, pelo menos 2 queixas, e Deus respondeu, obrigado Sérgio, Deus respondeu às queixas do profeta nesse livro. E por fim ele faz essa oração que está registrada no capítulo 3, que nós começamos há 15 dias atrás. E nessa oração eu disse aos irmãos que essa oração aponta pelo menos 3 caminhos para nós: o caminho da súplica, o caminho da esperança e o caminho da confiança. Eu disse aos irmãos, nós não vamos conseguir falar tudo em um dia, vamos dividir em 3 encontros. E naquela ocasião nós falamos primeiro sobre o caminho da esperança. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos falar sobre o caminho da súplica. Então eu convido você a ler o texto da palavra de Deus, Abacuque capítulo 3, do verso 1 ao verso 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. Ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou é contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar faz ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra. Na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas
a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei ou me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Amém. Este é o salmo do profeta Abacuque, uma oração em dias de grande inquietação. Nós falamos sobre esse caminho que a oração de Abacuque aponta, o caminho da esperança. Abacuque, usando as suas próprias palavras, faz o mesmo que Jeremias. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele faz isso do verso 3 ao 15, que nós compartilhamos há 15 dias atrás. De onde vem a esperança do profeta? Da manifestação de Deus, da indignação desse Deus e da intervenção desse Deus. Quando ele olha para trás, na história do povo de Deus, no meio do povo de Deus, a favor do povo de Deus, ele vê exatamente isso se configurando, descrito no Êxodo. Quando Deus vem para salvar o povo e arrancá-lo do Egito, da opressão, da escravidão, da exploração que o povo estava sofrendo ali, o profeta observa exatamente isso. Deus se manifesta, Deus mostra a sua indignação e Deus intervém de uma forma extraordinária. Isso está na história do povo de Deus. Isso aconteceu no meio do povo de Deus. Isso aconteceu a favor do povo de Deus. E isso trazia esperança ao coração desse profeta. E é isso que traz esperança ao meu e ao teu coração. Ainda que nós vivamos dias de grande inquietação, como o profeta Abacuque, nós vivemos dias de decadência moral. Isso não precisa falar, está escancarado para mim e para você. Não só nos jornais ou nas mídias sociais, mas à nossa volta. Decadência moral, injustiça social, falência institucional. As nossas instituições estão falidas. E alienação espiritual. As pessoas não querem saber de Deus, querem saber dos seus desejos, dos seus caprichos, das volúpias dos seus corações, dos seus interesses, daquilo que é palpável, tangível, mensurável e contabilizável, mas não estão buscando ao Senhor. Então são dias de grande inquietação para nós também, na nossa família, na nossa cidade. Você imagina que no Jogo do Brasil, uma multidão se reuniu aqui na Américo Luz para assistir o Jogo do Brasil, para ter uma alegria, um momento de descontração e de lazer, e acabou com muita briga e um jovem esfaqueado. Então a decadência está no nosso país, está na nossa cidade, está na nossa família, está na igreja. Então essa oração é para nós. Nós precisamos dessa oração em dia de grande inquietação. Nós precisamos, à semelhança do profeta, trazer à memória o que dá esperança, porque nós cremos num Deus que se manifesta, num Deus que fica indignado, sim, num Deus que intervém. E a maior expressão disso foi o Verbo que se fez carne, que nós vamos celebrar daqui a alguns dias, o nascimento de Jesus. Mas hoje, o nosso foco vai se voltar para um segundo aspecto, um segundo caminho. Não só essa oração aponta para o caminho da esperança, mas para o caminho da súplica. Da súplica. Você observa comigo, o verso 1 diz: oração do profeta Abacuque em forma de canto.
E aí aparece a súplica dele. A súplica é o verso 2, quando ele suplica a Deus de maneira explícita. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então Abacuque não pensa só na esperança, não aponta só o caminho da esperança, ele aponta o caminho da súplica. Eu queria que você observasse 3 expressões que ele usa. A súplica dele está pautada em 3 expressões. Primeiro, as tuas declarações, a tua obra e a tua ira. Ele suplica a Deus por causa das declarações do Senhor, por causa da obra do Senhor e por causa da ira do Senhor, como está descrito aqui. A pergunta é: por que eu e você temos que suplicar ao Senhor? Baseado nisso que o Abacuque descreveu aqui. Primeiro, porque por causa daquilo que nós olhamos para o texto de uma maneira inequívoca e vem ao nosso coração. Primeiro, as nossas limitações. Segundo, as nossas tribulações. E terceiro, por causa das nossas transgressões. É por isso que nós temos que clamar ao Senhor. Em primeiro lugar, por causa da nossa limitação. Observa só o que ele diz no começo do texto: tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Algumas versões dizem assim: tenho ouvido da tua fama, tenho ouvido a tua fama, ou as tuas declarações, e me sinto alarmado. Ou seja, o profeta é tomado de perplexidade. Ele fica perplexo quando ele recebe resposta de Deus, porque ele clama a Deus e fala: Senhor, parece que o Senhor está indiferente, parece que o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui em Judá, aqui em Jerusalém. A injustiça, a violência, a imoralidade no meio do teu povo. O Senhor não faz nada, o Senhor fica em silêncio, o Senhor parece que fica passível, o Senhor não se move, o Senhor não julga, não pune. Ele estava indignado, ele estava queixoso com Deus, e Deus dá uma resposta para ele. O verso de número 5, a Mariana vai colocar para nós, 1:5, Deus responde para ele, e Deus já antevê para ele, 1:5, Mariana, 1:5, capítulo 1, verso 5, capítulo 1, verso 5. Deus responde para ele de uma forma que já antevê que o que vem é para deixar ele de queixo caído. Vede entre as nações, Deus responde para ele: olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias o quê? Obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. O que é que Deus está querendo dizer? Eu vou usar mertiolatio que arde. Eu vou usar bezetacil à moda antiga. Eu vou usar chá de boldo. Deus falou: eu estou levantando os caldeus, eu estou levantando os babilônicos. Eles vão ser a disciplina na vida de Israel. Eles vão ser a vara que eu vou usar para colocar o meu povo na linha. Eu vou usar os babilônicos, eu vou usar os caldeus. Vocês vão usar o mertiolate que arde, que agora o mertiolate não arde mais, né, irmãos? Bezetacil, a moda antiga. Quando minha mãe, lá em São Bartolomeu, chamava aquele especialista, uma espécie de farmacêutico, e ele ia aplicar benzentacil, irmãos, levava uma caixinha de metal, os irmãos lembram dela? Lembram? Rodrigo lembra? E a seringa era de vidro, né? Era de vidro, e a agulha era gigantesca, ele era grande, tinha que aquecer, tinha que esquentar, né? Para higienizar. Meu irmão, olha, quem passou por essa experiência sabe o que era tomar uma benzetacil naquela época. O negócio era surreal, a dor, o sofrimento daquilo, né? E o chá de boldo, né? Quando o estômago estava ruim, a minha avó falava: não, eu vou dar um chá de boldo, você vai ficar bom na hora. Quando você põe aquilo na boca, você queria morrer. Aquilo descia amargando tudo, mas era uma beleza, era tiro e queda. Deus falou com Abacuque: sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar os babilônios, que é a potência desses dias, que está conquistando tudo, e eles vão vir aqui e vão ser a minha vara e vão disciplinar vocês. O remédio de vocês vai ser esse. Quando Deus respondeu isso,
Ele falou: não é possível. Não estou acreditando. O Senhor vai usar alguém pior do que nós para tratar conosco. Eles são perversos, eles são violentos, eles são idólatras, eles são inomináveis. Então é isso que é a resposta do Senhor. Deus falou: é isso mesmo. É isso mesmo. É benzetacil mesmo, a moda antiga. É mertiolate que arde mesmo. É chá de boldo mesmo. Entendem, irmão? Quando Abacuque ouviu isso, que Deus ia usar alguém pior do que Israel para tratar com Israel, ele ficou pasmo, ele não acreditou. Você quer ver? Agora, olha aí, Mariana, o 3:16. Coloca o 3:16 para os irmãos verem. Quando ele ouviu o que Deus falou, ouviu o Senhor, e isso, o meu íntimo, o que aconteceu? Se comoveu. A sua voz, meu íntimo se comoveu. Tremeram os meus lábios, ó. Os lábios tremeram. Entrou podridão nos meus ossos. Meus joelhos, ó, bateu um no outro, vacilaram. Então eu fiquei desesperado não é possível, a resposta que eu esperava não é essa. Existem momentos que você acha que o silêncio de Deus é horrível. E pior do que o silêncio de Deus é certas respostas que Deus dá para nós. Não é verdade? Foi isso que aconteceu com Abacuque. Ele estava achando que o silêncio de Deus significava indiferença, que Deus não estava se importando com a situação. E quando Deus respondeu, foi pior do que ele imaginava. Ele não imaginava que Deus fosse usar os babilônios. E aí, irmãos, a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa trilhar o caminho da súplica por causa da nossa limitação. Deus age de um jeito que eu não entendo. Deus usa pessoas que eu não consigo considerar que Deus pode usar aquela pessoa. Quando Deus diz: vocês vão sair do Egito, e Deus colocou o povo no deserto, atrás o exército de Faraó, na frente o Mar Vermelho, eles falaram: não é possível. E Deus falou: marche, diga ao povo de Israel que marche. Eles pensaram: não é possível, essa estratégia está errada. Quando chegou em Jericó, dá 7 voltas em volta da cidade, do muro. Não, deve estar errada essa estratégia, não é possível isso, Deus está errado. Quando Deus fala com Gideão: com 300 homens você vai vencer. Ele falou: eu tinha 32 mil, o Senhor me coloca com 300, isso aí está errado, não é possível. A estratégia está errada. Espera aí, acabou o vinho, o que é para fazer? Enche as talhas de água. Mas espera aí, está errado isso, não faz sentido. Irmãos, nós precisamos trilhar o caminho da súplica, porque Deus age não segundo o nosso querer, não segundo o nosso script, não usando as pessoas que eu quero, não usando o tempo que eu acho que tem que ser. Deus é Deus. É por isso que nós temos que trilhar o caminho da súplica, porque às vezes a resposta de Deus vem de um jeito que os nossos lábios começam a tremer. A resposta de Deus vem de um jeito que os nossos joelhos começam a vacilar. Ele falava: eu esperava tudo menos esse tipo de resposta. Deus poderia enviar um Messias à lá Alexandre o Grande, conquistador, que conquistou um império inimaginável. Mas Deus manda um bebê nascer numa manjedoura em Belém, vindo de um casalzinho lá da Galileia. Isso não faz o menor sentido. Parece que não é assim que tem que ser. Então, irmãos, nós precisamos trilhar o caminho da súplica, porque às vezes a resposta de Deus para nós é insuportável. Ela não é o que a gente esperava, ela não vem no tempo que a gente queria, ela não vem com os agentes que eu tinha escolhido. E aí a gente dá de cara com a nossa limitação. Você queria que fosse curado, tem que fazer cirurgia. Você queria ter alta da cirurgia, vai ter que voltar no médico de novo. Eu fui com meu pai em Jaú agora, faz poucos dias, dia 17. Ele está fazendo aquele acompanhamento do tratamento do câncer, 3 meses, 6 meses, 9 meses. Esse era de 9 meses. Quando chegou lá, o médico falou: está ótimo, está uma beleza, está tudo certo, volta daqui 1 ano. Meu pai não tinha entendido muito bem. Ele falou: agora eu estou de alta. Eu falei: não, daqui 1 ano você volta de novo. E depois de 1 ano você volta 5 meses de novo. Aí se estiver tudo bem, você está de alta. Então, por causa da nossa limitação, porque eu e você somos limitados, porque a resposta de Deus às vezes não vem do jeito que eu quero. Abacuque não imaginava esse tipo de resposta, mas foi essa que veio. Essa era a expressão da sabedoria de Deus, essa era a expressão da graça de Deus, essa era a expressão do amor de Deus, essa era a expressão do poder de Deus.
E às vezes a resposta vem de um jeito que te deixa todo tremendo por dentro e por fora. É por isso que você e eu precisamos trilhar o caminho da súplica. Chegar diante de Deus como Abacuque e dizer: ó Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado, eu estou destroçado. Estou destroçado. Você imagina a irmã Vânia, que o esposo teve um mal súbito no banheiro em casa, jovem, atlético, homem que cuidava da saúde, homem crente, foi para o hospital, teve que passar por cirurgia, tudo certo na cirurgia, no pós-cirúrgico, tomando café da manhã, teve outras complicações, ele faleceu dentro do hospital, com todo o aparato tecnológico, com médico, com tudo. Ele não estava em casa, ele estava no hospital, e Deus o chamou para si. Pergunto eu, essa era a resposta que a nossa irmã esperava? Pergunto eu, essa é a resposta que o filho, que está com uma carreira projetada na Espanha, jogando futebol, esperava? Pergunto eu, essa era a resposta que a irmã dona Onilcia, que tinha ele como um filho, esperava? Não, não era. Mas foi esta o vaticínio do Senhor. Então nós temos que dizer como Jó: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos trilhar o caminho da súplica, por causa da nossa limitação. Nós somos limitados, nós somos pequenos, nós não entendemos os propósitos de Deus, nós não entendemos a mente de Deus. Jesus dizia para os discípulos: o que eu faço agora, vocês vão entender depois. Quanta coisa Deus fez na sua vida lá atrás que você não entendeu absolutamente nada, nada. Mas depois você fala: agora eu entendo. Eu sempre falo com o pessoal aqui da igreja: a gente só aprende a ser o que é ser filho depois que a gente se torna pai. E a gente aprende o que é ser pai depois que a gente se torna avô. É uma teoria minha. É uma teoria minha, mas tem um certo fundamento isso daí. Tá certo? Quando a gente é filho, a gente não tem noção, a gente está no processo. Quando a gente se torna pai, a gente toma consciência do que é ser um filho. Fala: olha, é isso, filho. Como diz o reverendo Nilson, é motivo de grande alegria, de grandes inquietações. É ou não é? É motivo das maiores alegrias e das maiores preocupações. É assim. Todo mundo que é pai que sabe disso. E quem é avô agora, igual o Zé Luiz agora, está curtindo quem? O Henrique. Agora ele está curtindo como ele não curtiu os filhos. Está curtindo de uma outra maneira. Não é, dona Salete? Curte de outra maneira. Então, irmãos, Deus permita que nós trilhemos o caminho da súplica, por causa da nossa limitação. Eu e você somos limitados. Que Deus permita que você trilhe esse caminho do Abacuque. Suplica a Deus, porque tem hora que a gente fica perplexo. Imagina os nossos irmãos cafeicultores da cidade, sobretudo aqueles que são nossos irmãos na fé, que com aquela chuvinha de meia hora, aproximadamente 1 hora, destruiu tudo, tudo. A lavoura foi para o chão, a colheita se acabou em minutos. Imagina, era a resposta que eles esperavam? Não, mas é aquilo que veio, e nós temos que lidar com isso. Porque quando a gente trilha o caminho da súplica, nós vamos dar a resposta de Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Quem falou isso? Aquele que perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu de uma certa forma a relação com a esposa e a relação com os amigos, e que teve que suplicar a Deus aos céus várias vezes: por que, Senhor, por quê? E no final ele diz: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele tem que dizer, na sua limitação: antes eu te conhecia só de ouvir. O homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, tem que dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Gente, a nossa limitação é gritante, é gritante. É por isso que nós temos que trilhar o caminho da súplica. Em segundo lugar, nós temos que trilhar o caminho da súplica, não só por causa da nossa limitação, mas por causa da nossa tribulação.
por causa da nossa tribulação. Olha a sequência do texto, ele diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Quando ele soube que os babilônios estavam vindo, um povo perverso, um povo violento, um povo arrogante, idólatra, que não considerava reis e nem príncipes, que não considerava fortalezas, para eles era tudo como se fosse nada, tamanho poderio bélico dos babilônicos. Eles passavam por cima de tudo. E Abacuque avistou algo terrível do verso 17. Eles virão e eles vão atingir aquilo que é o nosso subsistência. A nossa subsistência vai ser afetada. Olha só, a figueira pode não florescer, né? Não vai haver fruto na vide, a oliveira vai mentir, os campos não vão produzir, as ovelhas vão ser arrebatadas do curral, não vai haver gado, eles vão devorar e vão consumir com tudo. Aquilo que é essencial para a nossa subsistência vai ser afetado. Não é isso que está passando no coração de muitos aqui? A economia, o cash, os negócios, os empreendimentos, o emprego, o salário, vai ser afetado, meu pai, e agora vai ser afetado. Abacuque sabia que aquilo que era essencial para a vida deles seria afetado inevitavelmente, porque ele sabia o modus operandi dos babilônios, o que eles faziam, como eles devastavam, como eles pilhavam, como eles violentavam, ele sabia disso. Então, diante disso, ele fala o que? Senhor, eu estou trilhando o caminho da súplica, não é só por causa da minha limitação, não é por causa da tribulação que está na porta. A tribulação está no quintal, a tribulação está apertando a minha campainha, a tribulação está me mandando já e-mail, a tribulação já está aqui no meu quintal, e ela vem e vem com tudo. Então, Senhor, agora você entende quando ele fala assim, aviva a tua obra, é aquilo que nós lemos semana passada. O Senhor é o Deus que já se manifestou, o Senhor é o Deus que se indignou, o Senhor é o Deus que já interveio. Aviva, faz de novo, Pai, manifesta de novo, Senhor, fica indignado de novo, Senhor, intervém de novo, na história do seu povo mais uma vez, a favor do seu povo mais uma vez. Por favor, no meio do seu povo mais uma vez, Senhor, porque a tribulação que está vindo não é brincadeira não. Olha só que curioso, irmãos, há poucos dias deu aquela chuva aqui de granizo, aí depois na semana seguinte, aquele vento que arrancou a árvore. Aí olha só que interessante, não tinha acontecido em Poços, não tinha acontecido em Guaxupé, e essa semana? Aconteceu em Poços e aconteceu ontem em Guaxupé, arrancou a árvore. Eles iam fazer o Natal de luz lá, tiveram que fazer umas mudanças. Tamanho foi o estrago lá em Guaxupé. Percebe, irmãos? Então, observa, ele percebeu, a tribulação está vindo e ela vem com violência, e não é pouca coisa, vai ser forte, vai causar estragos em várias dimensões, até na nossa subsistência nós vamos ser afetados. Então, ele trilha o caminho da súplica diante de Deus. Ele fala, Senhor, aviva a tua obra. Não é a obra missionária, não é o culto, não. Faz aqueles atos salvadores acontecer de novo, mas agora, hoje, porque o Senhor é o mesmo. Não é isso que nós sabemos? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje será eternamente. Então é isso, por causa da tribulação. Então você que está assim preocupado com a tribulação que pode vir, né? Você que já está vislumbrando sinais de tribulação, então é hora de trilhar o caminho da súplica. Trilha o caminho da súplica, porque você reconhece a sua limitação e porque você está vendo a aproximação da tribulação. É hora de dobrar o joelho, botar a cara no pó e suplicar, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, aviva a tua obra. Manifesta os teus atos salvadores de novo, como o Senhor fez lá no Egito, como o Senhor fez lá no deserto, como o Senhor fez no Mar Vermelho, como o Senhor fez lá em Canaã. Faz de novo, porque o Senhor é Deus de atos salvadores. Que seja assim na minha vida, na minha família, na minha casa, para a honra e glória do teu nome. Amém? É por isso que nós suplicamos. Nós vamos trilhar o caminho da súplica.
O que vai acontecer na virada do ano? Eu não sei. O que vai acontecer no cenário político? Eu não sei. O que vai acontecer com a economia? Eu não sei. O que vai acontecer com as empresas? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, nós vamos ter que trilhar o caminho da súplica. E é isso que nós vamos fazer, a oração de Abacuque. Vamos colocar o nosso joelho no chão e vamos clamar a Deus, porque nós reconhecemos a nossa limitação e nós reconhecemos a tribulação que está cercando a nossa vida. Mas nós não somos como quem não tem esperança. Nós sabemos para quem nós clamamos, a quem nós clamamos. A nossa esperança não vem de homens, não vem de filosofias humanas, não vem de sistema político. A nossa esperança vem do céu, a nossa esperança vem do Senhor. É por isso que nós trilhamos o caminho da súplica, como fez Abacuque. Amém? É isso que você tem que fazer. Você está preocupado, você está angustiado, não está conseguindo dormir, está com vários problemas no trabalho, na empresa, em casa. Então, trilha o caminho da súplica. Seu coração vai quietar diante do Senhor. Amém? E por último, irmãos, nós precisamos trilhar o caminho da súplica por causa da nossa limitação, por causa da tribulação e por causa da nossa transgressão. Por causa da nossa transgressão. Abacuque sabia que isso estava acontecendo, que a benzentacil estava vindo, que o mertiolate que arde estava chegando, que o chá de boldo estava vindo. Por causa do quê? Capricho de Deus? Deus estava agindo errado? Não, por causa do pecado do povo. Por causa do pecado do povo de Deus. Então ele sabia, por isso ele diz no finalzinho do verso 2: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque nós sabemos por que nós estamos passando por isso. Por que será que nós estamos passando por isso, né? Uma nação imoral, corrupta, idólatra, uma nação que está vivendo longe de Deus, afundada no pecado. Por que será que nós estamos vivendo essas coisas, né? Consequência das nossas transgressões, do nosso pecado. É o pecado que gera essas desgraças que nós vemos graçar por todo lado. Então ele sabia disso. Por isso ele sabia que o povo de Deus ia ser disciplinado com aquela situação horrível. Por isso que ele fala assim: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu lembrei daquela história que os irmãos conhecem, que o pastor estava falando na igreja, ministrando para famílias, para casais, para a igreja, e falando sobre a criação de filhos, sobre a educação de filhos. De repente o filho dele bagunçando para lá e para cá, e ele ali desesperado. Não acontece, né, aqui, só lá nessa história. E ele aprontando 1001. Aí ele já não aguentou mais, ele falou: espera um momentinho, irmãos. Pegou o menino, pôs aqui no ombro assim e saiu. O menino do ombro falava assim: irmãos, intercedam por mim. Irmãos, intercedam por mim. Então, é mais ou menos isso. Abacuque falou: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. O Senhor é um Deus misericordioso. O Salmo 103 diz, né? O que é que diz o Salmo 103? O Senhor é longânimo, compassivo, assaz benigno, não repreende segundo as nossas transgressões, né? Segundo os nossos pecados. Ele afasta de nós as nossas transgressões. O Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia. Nós sabemos que é por causa do nosso pecado, que é por causa da nossa idolatria, que é por causa da nossa imoralidade, que é por causa da nossa desonestidade, da nossa corrupção, né? do nosso egoísmo, do nosso materialismo, do nosso hedonismo. É por causa disso, nós sabemos, é consequência de uma vida afastada do Senhor. Mas lembra da misericórdia, Senhor, lembra da misericórdia. É por isso que você tem que trilhar o caminho da súplica. Não é só por causa da sua limitação, é por causa da sua tribulação também, e por causa da sua transgressão. Eu e você somos pecadores, meu irmão, né? E graças a Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos essa alegria, trilhar o caminho da súplica com essa certeza: Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Louvado seja o teu nome. É assim que eu quero trilhar esse caminho, confiando na tua misericórdia e na tua graça. Perdoa o meu pecado em nome de Jesus. E sabe, irmãos, nosso encontro com Cristo tem que nos tornar melhores.
novas criaturas, diz o texto bíblico. Temos que nos tornar melhores esposos, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores funcionários, melhores empresários. Temos que ser melhor, porque a igreja é a sociedade alternativa de Deus. A humanidade que não deu certo, ela tem uma referência agora na igreja. A igreja é a humanidade que Deus colocou como referência de reino de Deus. As pessoas precisam olhar e falar, é aquilo ali que deve ser a humanidade segundo Jesus. É assim que deve tratar a esposa, é assim que deve tratar os filhos, é assim que deve tratar o marido, é assim que deve se conduzir os negócios, é assim que deve se conduzir a vida. É assim, é desse jeito, segundo o Evangelho, segundo Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Abacuque pediu, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. E nós podemos dizer, Senhor, obrigado, porque onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, Pai. Limpa o nosso coração, Pai. Limpa-nos em nome de Jesus. Purifica-nos. Arranca de nós essa inclinação maligna e perversa para a violência, para a imoralidade, para a injustiça, para a idolatria, para a ganância, para a soberba, para tudo aquilo que nos afasta do Senhor. O Senhor tem esse poder de tocar em nós e nos transformar. Toca-nos em nome de Jesus para a tua glória. Amém? Então essa é uma oração em dias de grande inquietação, que aponta para nós o caminho da esperança e que aponta para nós o caminho da súplica. Essa semana você vai exercitar o caminho da súplica. Ora Deus, por causa da sua limitação, você é limitado, eu também, nós somos. Deus dá respostas que a gente não gostaria de ouvir, mas elas vêm. Então nessa hora vamos suplicar a Deus graça. Por causa da tribulação que está cercando a nossa vida, o cerco está só se apertando, vamos trilhar o caminho da súplica. E por causa da nossa transgressão, nós somos pecador mesmo, eu e você. Eu li, acho que na revista Ultimato, uma coisa que eu nunca me esqueci. O pastor no púlpito falou para os irmãos, não se iludam a meu respeito. Não se iludam a meu respeito. Eu sou um pecador. Porque eu não me iludo a respeito de vocês, porque vocês também são todos pecadores. Então aqui, são tudo farinha do mesmo saco. Não se iluda a meu respeito. Fala, nossa, que pastor maravilhoso. Esbelto. Quase não tem cabelo branco. Maravilhoso, não se iluda a meu respeito, porque eu não me iludo a respeito de vocês, porque todos somos pecadores. A palavra de Deus diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ela acha que eu sou até bonito, olha para você ver como Deus é bom. Então, irmãos, por causa disso que nós temos que fazer essa oração. E essa semana você trilha o caminho da súplica pensando nessas coisas em nome de Jesus. Amém? Para que isso não atormente a sua vida. Você fala, Deus não respondeu como eu queria. Vá trilhar o caminho da súplica. Ah, mas a tribulação está maior do que eu pensava. Vá trilhar o caminho da súplica. Oh, mas eu realmente não valho nada, eu não presto. O Senhor deu Cristo para morrer por você. E Ele te transforma naquilo que você deve ser para a honra e glória do Senhor. Amém?